Graças a Deus, mais uma vez aqui com você, para vos trazer a palavra santa do nosso Deus, poderosa, que sempre nos coloca de pé e de posse, de vitória, de milagres, que só Deus faz por nós. E lembrando que tudo é possível ao que crê. Tudo Deus faz através da nossa fé, da nossa confiança nele, segundo a sua palavra. E dessa vez nós vamos compartilhar com você apenas um versículo que se encontra no livro de Jó. Jó, capítulo 22, versículo 28, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Preste atenção, o que Deus fala com você. Algumas linguagens bíblicas diz: projetando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Veja bem, fazer planos diante de Deus, desejar algo diante de Deus não é pecado. Deus, Ele nos ensina a sermos imitadores dele. Segundo a palavra do Senhor Deus, Ele diz: sede meus imitadores. Então, projetar, planejar. Nós aqui nessa terra, enquanto formos peregrinos aqui nessa terra, porque aqui estamos de passagem, nós temos que planejar. Nós temos que projetar algo. Porque quando nós planejamos, nós projetamos, nós estamos exercendo a nossa fé. Nós estamos fazendo algo que agrada a Deus. E claro, o pregador em Provérbios disse que os desejos do justo se inclinam sempre para o que é bom, para o que é agradável e para aquilo que é segundo a vontade de Deus. Então, veja bem, o que é que você tem planejado? Na tua vida de trabalho, na tua vida familiar? O que é que você tem planejado quanto à obra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que servir ao Senhor com os nossos bens, com os nossos talentos, com a nossa vida. Quais têm sido os teus planos diante de Deus? Eu quero deixar uma promessa linda para você considerar a partir de hoje. Lá no Salmo 37, versículo 4, o Senhor Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejo, planos. Desejo, projetos. Nós precisamos diante de Deus desejar, planejar, projetar algo. Lembrando que aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente projeta diante de Deus é algo pessoal. Nós não podemos sair contando para todo mundo o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós planejamos, o que nós estamos projetando alcançar. Porque senão acontece como aconteceu com José. Lembra a história de José? Deus deu plano, projeto, sonhos para José. Que retratando, explicando em miúdos, projeto, planos. Deus tinha um plano com José. E deu a José sonhos. O que José fez? Na sua imaturidade, na sua falta de espiritualidade, contou aos seus irmãos e aos seus pais. Depois que José falou, contou os seus planos, seus sonhos, que Deus havia colocado no seu coração, que Deus havia revelado, depois que ele contou, a vida de José nunca mais foi a mesma. Passou José por momentos difíceis, de aflições, de perseguições, de angústias, dentro da sua casa, no meio dos seus irmãos. Será que Deus não está falando com você? Preste atenção. Não abra seu coração para aqueles que estão em sua volta. Vigia. Não vá contar teus sonhos. Aquilo que Deus te deu como sonho, como plano, como projeto. Ou aquilo que você planejou, projetou. Não vá contar.
Não vá sair dizendo para as pessoas, porque se tornará difícil. Se tornará para você lutas, aflições, porque nem todos que estão à nossa volta querem nosso sucesso. Nem todos que estão à nossa volta querem que você seja um José aqui nessa terra. E quando José contou, grandes lutas vieram sobre José. Mas graças a Deus, Deus honrou José, porque José acreditou. José permaneceu firme e a luz brilhou nos caminhos de José. Ele alcançou os sonhos de Deus para a sua vida. Ele alcançou os planos, os projetos que Deus havia colocado no seu coração. Então, não é diferente com você. Será que Deus já não colocou no seu coração planos, projetos? Será que Deus já não despertou no seu coração desejos de alcançar algo, de conquistar algo, de fazer a obra de Deus, de ganhar almas para Jesus, de ser um instrumento na mão de Deus? Pois é, são desejos que muitas vezes o próprio Deus desperta em nosso coração. E quando isso acontece, humanamente falando, nós olhamos para um lado, para o outro, nós não vemos uma direção, nós não vemos uma possibilidade. Aí é onde entra a nossa fé na palavra de Deus. É aí onde entra a nossa atitude de buscar a Deus, para que nossos planos, nossos projetos, nossos desejos sejam realizados em Deus. Por que não se lembrar do que Deus disse através de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Ele disse: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós planejamos, projetamos, desejamos alcançar algo de Deus grande, quando nós determinamos alcançar de Deus, você precisa entender. A primeiro momento, os passos você dará sem enxergar, fisicamente falando, possibilidade. Mas você tem um Deus que revela. Você tem um Deus que responde. Você tem um Deus que te dá palavra, te direciona. O salmista disse, no Salmo 32, versículo 8, ele disse: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sob minhas vistas te darei conselhos. É orando, é lendo a Bíblia, buscando a Deus, que nós alcançamos a direção para as conquistas e as vitórias, para a realização daquilo que os nossos corações desejam diante de Deus. Aí se cumpre o que Deus falou através de Jó: determinando tu algum negócio, a luz brilhará em teus caminhos. Deus vai brilhar em teus caminhos. Pode estar escuro no momento, pode estar diante dos teus olhos tudo se mostrando contrário, escuro, você não sabe o que fazer, você não sabe por onde agir, qual caminho seguir, qual decisão tomar. Ore a Deus. Enquanto Deus não falar contigo através da sua palavra, fica tranquila, fique tranquilo. Deus nos dá paz para estarmos seguros nessa nossa caminhada. Mas se Deus está te direcionando, está te dando uma palavra, se Deus está mandando você agir, fica tranquilo. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que chama a não existência à existência. Creia, é hora de agir, é hora de buscar a Deus, é hora de crer. Deus vai brilhar em teus caminhos, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar uma luz, e você verá o que Deus vai realizar na tua vida. É essa palavra de Deus para você. Tome posse, siga a direção de Deus, no nome do Senhor Jesus.